Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 15. Eu vou fazer a leitura no versículo 17. Diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento e conhecimento dos teus caminhos, Pai. Vem com o teu poder, edifica a tua igreja e me capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como nós vimos no domingo, a questão da aliança do Senhor com Abraão, às vezes a gente pega uma passagem da Bíblia e a gente não vê a devida importância daquilo que está acontecendo. O leitor desavisado da Bíblia vai passar por Abraão e não vai compreender que aquilo, por exemplo, no nosso caso, vai atravessar 4 milênios e nos atingir. Quando você se conecta a isso, você começa a compreender os caminhos de Deus. Você começa a entender os processos de Deus. Então, uma coisa muito importante para mim viver o cristianismo, o que acontece hoje em dia, se prega muito um falso evangelho, que eu chamo de evangelho do plim-plim, onde, na verdade, se vendem bênçãos instantâneas. Existem bênçãos instantâneas? Sim, a salvação é uma delas. Assim que a pessoa nasce de novo, ela é salva. Obra única e exclusiva do Senhor, instantânea, acontece num piscar de olhos, porque vem de Deus, e a pessoa recebe aquilo sem mérito nenhum. Uma cura, por exemplo, extraordinária, é uma bênção instantânea. Pode acontecer em qualquer momento, pode acontecer na igreja, pode acontecer na sua casa, pode acontecer dormindo, pode acontecer dirigindo um carro, porque ninguém pode limitar Deus. Se Deus resolve curar alguém, ele cura da maneira que ele bem entende. E quando eu falo de cura instantânea, eu falo aquela cura extraordinária, que não passou. Nós entendemos que toda cura provém de Deus, até a cura que Deus usa os médicos. Mas o que eu falo de cura instantânea é aquele agir sobrenatural de um Deus todo-poderoso, que interfere na nossa vida, interfere nas leis que ele criou, interfere diretamente na consequência do pecado e efetivamente cura. Normal. Agora, parou aí. As demais coisas de Deus, salvo uma exceção ou outra, são processos, são caminhos, são para ser vividos. Praticamente nós vamos passar a vida cristã inteira com Deus mexendo no nosso conteúdo, com Deus nos transformando. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Então, por exemplo, aqui, o que foi instantâneo? A aliança abraâmica. Mas ela tem os seus desdobramentos. Ela vai atingir... Debaixo dessa aliança estão os seres humanos perdidos, que eram inimigos de Deus, que estavam debaixo do reino das trevas. Então, quando a gente olha assim, teologicamente é muito bonito. Mas nós temos que entender que aquela teologia envolve pessoas, aquela teologia tem nome, aquela teologia tem famílias. E principalmente as consequências daquilo têm processos. Então é muito importante eu compreender que na vida cristã eu vou passar a vida inteira passando por processos. E é só você olhar para trás que você vai ver esses processos acontecendo nas áreas da sua vida. Em algumas áreas mais, em outras áreas menos. Em outras está inoperante. Aí você fala, nossa Senhor, tua graça. Mas nós percebemos um Deus soberano que trabalha conosco. Então eu não posso retirar as letras da Bíblia de uma maneira como se fosse uma matemática.
Eu tenho que entender que tudo aqui tem nome. Tudo aqui tem uma pequena história. Tudo aqui tem um propósito. Tudo aqui tem um plano pré-definido que vai acontecer. Independente da minha vontade ou não, porque o Deus que opera todas as coisas independe do homem. Deus não precisa do homem para fazer nada. A terra foi dada aos homens, os homens são a coroa da sua criação, mas é um ensino errado dizer que Deus depende do homem. Aí a pessoa vai falar, mas pastor, quem está pregando aí no púlpito é o pastor, não é Deus. Sim. Mas quem, primeiro, criou o pastor na eternidade passada foi Deus. Quem trouxe o pastor na família que trouxe foi Deus. Quem salvou o pastor foi Deus. Quem colocou o chamado no coração do pastor foi Deus. Tudo na minha vida foi Deus. Mas ele não precisa de mim. Pela bondade dele, ele pegou alguém tão esquisito como eu e transformou em pregador da palavra. Isso é graça, graça operante, você vê ao vivo. Da mesma forma você vê na sua vida. Não havia muitos motivos para Deus nos salvar. Quando você olha aqui, cada um à sua maneira é pecador, inimigo de Deus. Mas ele, pela sua graça, pela sua bondade, para que o nome dele fosse glorificado, escolheu nos salvar. De maneira misteriosa, em Cristo. Mas não havia nada de bem cheiroso. Na verdade, havia pessoas que só pensavam em si. E só foi possível começar a pensar em Deus, porque a graça dele veio sobre nós e despertou essa vontade e esse amor. Porque de nós mesmos nós jamais buscaríamos a Deus. Amém? Vamos começar a correr alguns textos que eu quero explorar um pouquinho mais desse assunto. Vamos ao livro dos Salmos, Salmo 105. Hoje nós temos muitos textos. Fica tranquilo que na minha Bíblia também não chegou aos 105. Salmo 105, versículo 7. Olha que bacana esse salmo. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Olha que interessante. Tudo que a gente vê na terra como juízo, foi Deus que mandou. Qual é a tendência da igreja moderna? Não, foi o diabo. Olha, pode ser até que foi o diabo, mas ele, às vezes até sem saber, está trabalhando para Deus. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele não é uma força solta. Ele só age debaixo de autorização de Deus. Por ele já tinha destruído tudo. Então aqui entra uma primeira coisa, ó. Os juízos que estão por aí são de Deus. Mas não é esse o assunto da nossa palavra. Vamos seguir a leitura. Versículo 8. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Olha que interessante. Quando fala assim, lembrou-se, não quer dizer que Deus tem amnésia. Ai, coitado de Deus, Deus agora tem Alzheimer. Isso aqui é um termo para nós entendermos. Sabe aquele cérebro do tamanho de uma pulga, que é o que a gente tem? Sabe, do tamanho de uma noz seca, em relação à sabedoria de Deus. Então, para a gente poder entender, Deus usa esses termos. Ó, lembrou-se da aliança. Deus não se esquece de nada. Mas olha que interessante. Essa aliança aqui é uma aliança para milhares de gerações. Opa! Tem alguma coisa aqui. Aí ó o versículo 9. A qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Veja, aqui está falando de um dos elementos. Olha que interessante.
uma promessa de terra para Israel. Nós falamos um pouco disso domingo. Essa promessa de terra, ela tem um desdobramento lá no final do Apocalipse. Hoje, porém, miraculosamente, nos últimos 70 anos, Israel já está ocupando de volta a terra. Mas Israel ficou quase 2000 anos sem terra. É um exemplo único na história humana de um país que ficou tanto tempo sem terra e manteve a identidade nacional. Lembrando que eu ensinei para vocês, judeu não é pelo nascimento do país. Alguém pode nascer em Israel e não ser judeu. E alguém pode nascer aqui no Brasil e ser judeu. É pela linhagem de sangue. Olha o que a palavra falou aqui. Aliança com Abraão, confirmada a Isaac e depois a Jacó. Jacó é Israel. Milhares de gerações depois. Então você vê Deus transcendendo o tempo. Essa promessa de terra aqui não é para nós. O próprio Salmo fala, é para Israel. Agora, nós estamos debaixo de parte dessa aliança, quando Deus fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. De ti sairão reis. Vai vir Davi, vai vir o rei Jesus. Lembra que no Evangelho de Mateus, Jesus tem uma linhagem real, que vai até Abraão, como filho de Abraão. Mas no Evangelho de Marcos, de Lucas, Jesus tem uma genealogia que vai até Adão, mostrando o quê? Que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que as duas genealogias são diferentes. É coisa que você não nota. Como é que eu vou saber? Precisa de alguém me ensinar. Mas mostrando o mesmo processo. Começou lá em Adão, viajou no mínimo 4.000 anos para chegar em Jesus. E a consequência dessa viagem, pelo menos mais 2.000 anos para chegar em mim e em você. Tudo arrumadinho, bonitinho, certinho. Tudo em ordem. Cumprido conforme o Senhor estabeleceu. Mas o Salmo continua. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Gente, o que está falando aqui? Abraão chegou, saiu de Ur dos Caldeus. Um pagão, que foi para uma terra relativamente hostil. Aquela terra era distribuída, eles não eram países completos, eram cidades-estados. Então é como se tivesse Curitiba, tivesse Pinhais, tivesse Piraquara, cada uma cidade com um rei. Nessas cidades, a gente vê no livro do Gênesis, livro do Êxodo e Josué, habitavam até gigantes. Nessas cidades se praticavam sacrifícios humanos. Essas cidades praticavam a escravidão. A gente vê o fluxo de escravos marcante nessas regiões. Então assim, imagina Abraão, saiu lá da Ur dos Caldeus, saiu de Harã depois, e veio para uma terra estranha. Era pequenino. Quem guardou ele de uma tragédia? Por exemplo, era muito fácil chegar no Egito. Faraó pegou Sara para ser sua esposa. Deus vem, fere Faraó e sua casa com uma série de pragas. Não sabemos de que maneira Deus revela a Faraó que Sara era esposa de Abraão. Só que Faraó tinha dado um monte de presente para Abraão. Seria muito simples Faraó matar Abraão por traição. E ainda desposar Sara. Muito simples. Veja a graça de Deus operando. Mesmo em cima de uma mentira de Abraão. E por que Deus opera mesmo em cima da mentira? Porque Deus tinha um propósito. Se Abraão morre ali,
Acabou. Ia ter que levantar outro, fazer aliança com outro. Então Deus preserva Abraão com vida, preserva os bens de Abraão, e ele sai do Egito. Na verdade, ele é convidado a se retirar de maneira gentil. Abraão foi expulso do Egito. Mas quem guardou ele? Foi ele. Da mesma maneira a gente vê Jacó. Jacó, nós vamos estudar a história de Jacó, mas ele tem que fugir da sua casa paterna, passa 21 anos aproximadamente na casa da sua parentela com Labão. De repente ele retorna com 2 esposas e 2 concubinas. E 11 filhos. O 12º ainda ia nascer, se eu não me engano, Benjamim. Acho que Raquel ainda não tinha morrido. Depois eu preciso conferir. Aí ele se encontra com Esaú, irmão dele, que tinha jurado ele de morte. Fala, ó, quando o pai morrer, eu vou matar Jacó. Por isso que ele teve que fugir. Nós vamos ver junto a história. Aí eles se encontram, Deus restaura a amizade entre os irmãos. Só que Jacó, em vez de seguir para as montanhas de Seir, Jacó vem para a terra de Canaã. Só que quando ele atravessa o val do Jaboque, ele é mudado o nome dele, Israel. Aí ele chega num lugar chamado Siquém, que é onde Abraão, seu avô, passou. Em Siquém, uma das suas filhas é violada, é estuprada. Aí você fala, peraí, mas como que Deus permite uma coisa dessa? Para consertar o estupro, eles armam um casamento com o filho de um camarada chamado Amor, com H. Aí, 2 filhos de Jacó, se não me engano, Simeão e Levi, faz o seguinte, não, nós só podemos casar se circuncidar. E aí todos os homens de Siquém aceitam circuncidar. Quando está no 3º dia, o pior da dor, Levi e Simeão entram na cidade, passa todo mundo a fio de espada. Povo de Deus, Levi e Simeão, passaram a fio de espada. Aí o que Jacó fala? Vocês querem me matar, agora todos os povos da região vão querer matar a gente. O que Deus faz? Preserva Jacó. E aí a história continua. José depois vai vendido para o Egito, vai se tornar governador. O que eu estou querendo dizer? Gente, a nossa vida, nós vivemos a nossa vida, nós temos escolhas na nossa vida, mas primeiro, quem nos guarda é Deus. Quem tem o absoluto controle invisível da nossa vida é Deus. Tudo que vai acontecer no dia de amanhã já está reservado por Deus. O que vai acontecer daqui a 1 ano, se nós estivermos vivos, já está reservado por Deus. E Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que cuida dos seus filhos. Essa confiança que Abraão teve, que Jacó teve, que Isaac teve, nós temos que ter. É o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente. Muito importante isso. Ele fez uma aliança com você em Jesus Cristo. Te salvou, te colocou na condição de filho, te tirou da condição de inimigo. Ah, pastor, mas coisas ruins acontecem. É verdade, mas nas coisas ruins é que eu cresço. Porque se eu quiser viver minha vida só comendo batata suíça, batata inglesa lá e churrasquinho, eu vou acabar com a minha nutrição e com a maneira de comer. A gente come arroz e feijão. A gente vive de coisas aqui da terra. Nessas experiências, Deus está comigo. Embora muitas vezes eu não consiga enxergar. É o que o salmista está exaltando aqui. Quantos eram poucos? Somos nós, eu e você. É o mesmo Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho na leitura. Versículo 16. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Olha que interessante. Quem trouxe a fome? O diabo. Não, Deus.
No Salmo está dizendo que é Deus. Olha o versículo 7 que está falando. Ele é o Senhor, nosso Deus. Ou está escrito aqui, é o diabo? Quem mandou a fome? Deus. Essa é uma visão infantil. A gente acha que Deus só manda coisas boas e o diabo só manda coisas ruins. Não. Deus é Deus que manda o que eu preciso ter para formar quem eu sou. Tenta olhar para a sua vida, tenta imaginar, cada um aqui tem uma história particular, eu gosto disso. Tenta imaginar você numa outra família, nascendo numa outra cidade, com outras circunstâncias de vida. Você não seria você. Eu vejo o exemplo do meu filho. 50% do DNA dele é meu. E ele é tão diferente. Por quê? Porque são histórias diferentes, conteúdos diferentes. Ele vai ser um presbítero diferente. Porque ele tem outra história, outra formação. A maneira que Deus conduziu foi diferente. Agora, eu jamais poderia ser ele jamais pode ser a mim, mas um pode influir na vida do outro. Deus pode usar isso, mas cada um. Sabrina, Luciana, Carlinhos. Todo esse pacote da nossa vida, até a fome que veio na nossa vida. Quando eu falo fome aqui, estou usando o termo figurativo para nós. Aqui no Salmo é fome. Mas, por exemplo, às vezes que você foi injustiçado, às vezes que você injuriaram você, falaram mentiras, você foi mal compreendido, você foi perseguido, fizeram injustiças. Deus estava no absoluto controle de tudo aquilo. Tudo aquilo contribuiu para que você fosse quem você é. Para te tornar mais forte, para te tornar mais resistente e para levar você a se movimentar. Existem crises, veja. As crises vêm para mim me movimentar. Sem crises eu não me movimento. Nós somos acomodados, nós gostamos de sombra e água fresca. Se Deus não manda a crise, eu não me movimento. Quer ver o que o Salmo vai falar? Versículo 17. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. Olha que interessante. Nós vamos estudar a vida de José. O que Deus está falando? Olha, mandou a fome, quebrou o alimento de todo mundo. Só que antes disso acontecer, mandou José. Como? Numa grande comitiva chefiada pelos filhos? Não, vendido como escravo. Opa, peraí. Mas a Bíblia, quando a gente fala de José, nós vamos estudar junto. Nós estamos falando de um camarada em que a Bíblia não aponta pecado. José tinha pecado? Tinha. É ser humano. Mas a Bíblia não cita, é um dos poucos personagens bíblicos onde não é citado o pecado. Na verdade, mostra até que José era um moço virtuoso. Tão virtuoso que Deus vendeu ele como escravo. Usando os irmãos. Que história maluca. Se a gente fosse colocar José no Egito, a gente ia colocar vendendo como escravo? Gente, vocês concordam que José era amado de Deus? Concordam que José, pela sua personalidade, pela sua característica, ele devia ser alguém especial para Deus, porque ele foi escolhido entre os 12 patriarcas para ser o grande governante. Concorda que José era alguém especial? Tratado por Deus, a pão de ló. Só que nesse tratamento por pão de ló teve uma fase na vida de José que durou aproximadamente de 10 a 14 anos. Em que ele foi para uma terra estrangeira. E naquela terra estrangeira ele experimentou tanto o conforto quando ele foi mordomo de Potifar, como a injustiça e a mentira quando a mulher de Potifar quis dormir com ele, como ir para a cadeia. Mas até na cadeia ele viu a graça de Deus. Porque o carcereiro viu que José era tão competente, tão íntegro, largou a prisão na mão dele.
E ele cuidava de tudo perfeito. Mas tudo isso colaborou para quê? Para José se transformar em quem ele era. Mas a grande maluquice de tudo isso para nós, não para Deus, é que se a gente tivesse que enviar um filho querido para ser governador, você ia mandar ele para estudar na Inglaterra, depois ia fazer pós-graduação na França, aí você ia comprar um carro zero para ele, ia colocar morando na melhor casa. Entende a profundidade que eu estou falando? Deus está em todas as situações. E as situações ruins nos levam a crescer, produzem tutano. Porque crescer dói. Amadurecer dói. E se não vem a crise, eu não mudo. Todo mundo. Todo mundo. Se não vem crise, não muda. Mas aí o texto continua. Versículo 18. Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Olha que interessante. Essa é uma informação que só aparece aqui. Quando Potifar lançou José na cadeia, assim que ele chegou na cadeia, prenderam os pés dele com ferros. E as mãos. Essa é uma informação que tem só aqui no Salmo. Quando você vai, olha na referência da sua Bíblia, Gênesis 39 e 20, é quando José foi preso. Eu fui lá pesquisar o texto, não fala que ele foi preso em correntes e grilhões. Essa informação está aqui nos Salmos. Gente, é muito duro você ser acorrentado numa prisão suja, provavelmente dos subterrâneos. Você ficar acorrentado. Deus fez isso. Mas olha que interessante. Versículo 19. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Veja, falando rapidamente, que eu não posso entrar nessa história, que eu vou voltar nela. O filhinho de papai e mamãe, queridinho, de roupinha nova, o playboyzinho, se tornou governador do Egito. Era um homem completo, maduro, perdoador, que teve a oportunidade de matar seus irmãos e não matou. Deus mexeu. Aquele jovenzinho que teve o sonho de que o seu pai, sua mãe, os seus irmãos iam se prostrar diante dele, aquele sonho foi profético, se cumpriu. Aquele filhinho de papai, de roupinha colorida, se transformou num homem completo, que teve seu conteúdo todo tratado por Deus. Da mesma maneira que Jacó, seu pai, passou 21 anos na mão de Labão. Labão enganando, Labão mudando salário, Labão mexendo. Da mesma maneira que Isaac passou anos e anos sendo perseguidos pelo povo da terra. O que eu aprendo com isso? A minha vida cristã, ela é boa, ela é ótima, é maravilhoso andar com o Senhor, mas ela não está livre de problema, não está livre de dificuldade. Agora, nós temos uma vantagem em relação ao Antigo Testamento. Deus habita em nós. E a graça dele opera diretamente do nosso espírito. Isso é uma vantagem. Tanto é que até os nossos problemas são diferentes. Pelo menos no Brasil. Existem lugares que a vida dos cristãos não é fácil. Mas o que eu quero que você entenda, esses processos, tudo isso aqui é consequência da aliança que salvou você. Toda essa historinha aqui que eu contei rapidamente. Quando você olha a aliança, nossa, que bênção, Deus fez aliança, entrou no mundo legalmente. Essa aliança me atingiu, eu vou ser salvo, nossa, glória a Deus, não é isso? É, mas uma pancada de gente sofreu. Nesses 4 milênios.
E até Jesus voltar, uma pancada de gente vai ter problema, vai continuar sendo tratada. Só que Deus sempre nos fala, minha graça te basta. Eu conheço a maioria da vida de vocês. Nós não podemos nem, todo mundo tem problema aqui. Mas nós não podemos nem abrir a boca, porque os nossos problemas nem chegam perto disso aqui. São problemas bem diferentes. Problemas muito mais simples do que isso. Mas podem haver problemas mais complicados. Faz parte da vida cristã. Amém? Deixa eu ver se tem mais uma passagem. Tá. Não, vou parar por aqui. Vamos abrir agora Novo Testamento, Carta aos Gálatas, capítulo 3. Lá no Novo Testamento, Gálatas 3. Não chegou Gálatas na minha Bíblia, vai passar 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai aparecer Gálatas. Aqui, Gálatas 3. Versículo 6. Olha que interessante. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha que interessante. Abraão é um modelo de fé. Ele creu em Deus, foi imputado como justiça. Você creu em Deus, a mensagem da salvação. O crer te imputou justiça, sem obra, sem requisito nenhum. Inclusive, esse crer foi capacitação de Deus. Até a fé para você crer foi Deus que deu. E isso é uma outra coisa importante. Até a fé foi Deus. Efésios fala: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, vírgula. E isso é dom de Deus. O que quer dizer isso? É todo o conjunto que tem antes da frase. Essa é a regra do português. Então a graça foi Deus que deu e a fé foi Deus que deu. Como funciona isso? Não sei. Por que Deus dá fé para um ser salvo, não dá fé para outro? Também não sei. Não é porque a pessoa era boa, que a pessoa era ruim, que a pessoa era amarela, roxa ou azul. Eleição é misteriosa em Deus. É difícil, a gente não tem como compreender eleição. Não entra na nossa cabeça. É que nem Trindade. Me explica a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, os 3 são um. Né, Julião? Não tem como explicar a Trindade, é um conceito. Mas eu acabei de te explicar aqui que o Deus Pai, entendeu? Fez uma aliança com Abraão, que mandou Jesus, o Deus Filho, e que hoje o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, mora em você. E os 3 são um. E um detalhe, hein? Não tem chefe. Os 3 são Deus, iguais. Você pode orar aos 3. Você pode se dirigir aos 3. Os 3 têm os atributos. O que muda na Bíblia, a gente vê, é a atuação. Mas é uma coisa maluca. Mas eu tenho que entender. Puxa, Deus, obrigado. Se dependesse de mim, eu ainda estava perdido em pecados e ofensas. Mas aí o texto em Gálatas continua. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Entendam, olhem para mim. Agora vai ser um minuto teológico. Existe um princípio na Bíblia chamado revelação progressiva. Quando Abraão recebeu essa promessa, em ti serão benditas todas as nações da terra, vocês concordam que Abraão não tinha condição de enxergar Jesus? Concordam que Abraão não tinha condição de enxergar o Gilmar?
Concorda que Abraão, nem passar pela cabeça de Abraão, nova aliança, lei de Moisés. Você chegasse e falar, nossa, Abraão, que legal, agora você vai seguir a lei de Moisés, hein? Moisés? Quem é Moisés? Ah, deixa eu te explicar. Moisés vai ser seu tataraneto, que vai ser criado lá no Egito, que nem playboy, e vai liderar o povo. Ah, agora eu entendi. O que a revelação progressiva mostra? Existem coisas que acontecem lá atrás, que o significado completo daquilo vai vir só aqui na frente. São coisas que acontecem, histórias que acontecem, mas que naquele momento eu não tenho, Abraão não tinha condição de entender. Como é que ele vai enxergar? Ele não sabia nem o que era o nome Israel, que ia ser o nome do seu neto. E que aquele neto ia ser pai dos 12 patriarcas, que é o teu povo. Agora, a gente vem aqui no Novo Testamento, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina o seguinte: quando foi dito lá para Abraão que em ti serão benditas as nações da terra, o evangelho estava sendo anunciado ali já. Fala, 4.000 anos? 4.000 anos. Por isso que eu tenho que tratar cada parte da Bíblia da maneira que ela tem que ser tratada. Por exemplo, vou chegar para Abraão e falar, Abraão, o negócio é o seguinte, vê aí na sua Bíblia o que fala sobre casamento entre irmãos, que nem você fez. Abraão vai olhar para você e falar, viu, Maurício, eu diz uma coisa, o que é Bíblia? Que negócio que é esse, Bíblia? Ué, lá na tua igreja nunca... Igreja? Do que você está falando? Não tinha nem Bíblia, nem igreja. Não, mas lá no templo. Templo? O que é templo? Hoje nós temos tudo isso. Deus construiu. E olha a moleza que é. Está tudo aqui levinho. Ó, essa aqui que é bem completinha, pesa 1 quilo. Posso levar para onde eu quiser. Se Paulo quisesse levar essa Bíblia no tempo dele, ele ia ter que comprar uma van, ia lotar a van incapaz de não caber. Pra você ter uma ideia, a moleza que a gente tem hoje, para ler a Bíblia, tudo. Mas vamos continuar. Mesmo Gálatas 3, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Mostrando a diferença. Eu pergunto, todo mundo hoje na Terra crê em Jesus? Quem não crê em Jesus é o quê? Segundo o que esse versículo acabou de dizer. Tenha coragem, responda, maldito. É isso. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. A lei veio para denunciar o pecado. Olha que interessante. Abraão casou-se com Sara, filha do seu pai. Lembra que eu expliquei? A endogamia. Que naquela época se casava com o meu irmão. Quando a lei veio, ele não podia fazer isso. Seria apedrejado. Mas não tinha lei. Não tinha nem Moisés. Cada tempo é um tempo. Mas a consequência da lei nos atinge até hoje. Lógico que você veja, nós estamos falando aqui, quando eu falo a pessoa é maldito, nós estamos falando de maneira teológica. Porque é um termo extremamente pesado, mas eu tenho que entender que aquela pessoa está debaixo de maldição.
Aquela pessoa é inimigo de Deus. Aquela pessoa não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. Ela sequer tem condição de amar a Deus. Ela sequer de si mesma tem condição de crer. Se a graça não vier e operar na vida dela, ela vai para a sepultura e para o inferno da mesma maneira que veio ao mundo. É muito triste a situação. Por isso que quando eu oro, Senhor, como é que você ora quando você quer que alguém seja salvo? Senhor, tem misericórdia daquela vida, Senhor. Venha com o teu poder operando, abre os olhos. Aquela pessoa não sabe o que está fazendo, está destruindo a vida dela, está afastada de ti. Não é assim que você ora? Porque você sabe que aquela pessoa, coitada, é um miserável pecador, cego, sem chance de crer em Deus se a graça não operar, e você sabe que o único que tem poder para salvar aquela pessoa é Deus. E aí o que você faz? Você clama. E a Bíblia tem uma boa notícia dizendo: não há impossíveis para Deus. Aí fechou. Fechou, gente. Orem tranquilos, orem com fé. Deus é poderoso para salvar o pior pecador. O pior pecador pode ser salvo por Deus. Não há impossíveis para Deus. Mas vamos para mais um versículo de Gálatas 3. Gálatas 3, versículo... Vamos ler o 24. Está grifado na minha Bíblia. Deveria estar grifado na de vocês. Diz assim, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gente, entenda. O que é um tutor? Quando uma criança fica órfã, a justiça nomeia alguém próximo para cuidar dos interesses da criança, é um tutor. Esse tutor foi a lei. Porque a lei em si é boa. Todos os preceitos que a lei mostra são bons. Tanto é que Deus, nós como cristãos, nós não estamos mais debaixo da lei, mas a lei foi impressa no nosso coração. Lembra que eu expliquei para vocês? Os 10 mandamentos não valem mais. Ah, então não tem lei, posso matar? Não. Eles foram agora imprimidos no seu coração. A lei está aqui dentro. Por isso que eu consigo viver a vida cristã. Quando ela estava fora, a lei de tutor, ela me acusava dos meus pecados. Quando eu fui regenerado, a lei foi escrita no meu coração. Lembra que trocou o coração? Era de pedra, ganhou um coraçãozinho de carne, crê em Jesus. Nesse coraçãozinho de carne está a lei. A lei é boa. Ela foi o nosso tutor, até chegar a Cristo, para que pela fé, não pela lei, a gente fosse justificado. E aí o texto continua, 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor. Lembra aquele caso, irmã? Veio a fé. O que é a igreja? Não estamos mais debaixo do tutor, a lei. Então, se você encontrar, por exemplo, um adventista do 7º dia, que falar para você que não pode comer carne de porco, tem que guardar sábado, esse versículo ele tem que arrancar da Bíblia. Se você encontrar um judaizante, esse versículo ele tem que arrancar da Bíblia. Inclusive, alguns judaizantes arrancam, não lê Romanos e não lê Gálatas. Sabiam disso? Tem gente que chega a essa ousadia. Ah, não, Romanos foi inventado. Gálatas também é legal. E os outros livros da Bíblia que falam a mesma coisa, também foi inventado? Quantos trechos da Bíblia eu vou ter que arrancar? Lá de Gênesis até Apocalipse. É mais fácil o cara chegar e falar: olha, o negócio é o seguinte, a Bíblia é íntegra, mas nós queremos guardar a lei. Nós queremos. Lembra quando eu comentei certas vezes? Tem gente que fica feliz da vida de colocar um terno e ir para a igreja. Tem gente que fica feliz da vida de colocar uma saia para a igreja, de cabelo comprido. Glória a Deus, a pessoa está feliz. Amém. Que vá.
Mas não condicione a salvação a isso. Só esse é o problema. Não tem problema nenhum. Glória a Deus. Amém. Cada um serve a Deus da maneira que bem entende. Não sendo pecado. Tá jóia. Aí o versículo 26 continua. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha a importância do batismo aqui. O batismo é para salvo. Mas quando eu passo pela cerimônia de batismo, que é uma das ordenanças que Jesus deu, é como se eu fosse revestido de Cristo. O batismo é super importante. Alguns grupos cristãos dizem que para ser salvo eu tenho que batizar. Já ouviram? Você já deve ter ouvido isso? Não é verdade. Senão Davi é um mentiroso. Quando morre o filho de Davi, Batseba, Davi fala, eu irei até ele não voltará até mim. Davi foi para onde quando morreu? Para o inferno? O rei Davi, que vai assentar como príncipe no governo do Messias, foi para o inferno? Não, foi para o céu. Aonde que está o filho de Davi? No céu, ele foi batizado. Eu pergunto, vocês conhecem um camarada da Bíblia chamado Enoque? Que foi transladado, ele foi batizado? Vou te dar um camarada que vocês nunca ouviram falar. Abraão foi batizado? Nós vimos aqui algum. José foi batizado? Percebe que a turma fala, infeliz? Lógico, você não vai debater. Tem coisas que não adianta debater, o jugo é desigual. Mas, como vocês estão debaixo da minha responsabilidade, eu preciso mostrar para vocês o que é bíblico. O batismo é uma ordenança, é para todo crente se batizar, mas ele não é salvítico. Porque senão, olha o que eu estou dizendo que uma cerimônia é o que vai ratificar a obra da cruz do Calvário. Olha, ó, olha, é quase uma heresia. A gente não fala porque a gente ama os irmãos. Eu, por exemplo, me dou muito bem com os irmãos, então não vou ficar arrumando encrenca à toa. Mas eu tenho que saber a verdade, batismo não é salvítico. Mas quando eu me batizo, é para salvo, eu me revisto de Cristo Jesus, eu sou inserido em Cristo e no seu corpo. Aí o texto continua, 28, nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos devagar. O que Paulo está falando aqui? A partir da graça, não tem mais diferença entre judeu e gentil. Não tem mais diferença entre homem e mulher. Não tem mais diferença entre servo e livre. Todo mundo em Cristo é um só. Isso é muito importante. Talvez você não entenda hoje, numa igreja recheada de mulheres, o que é que Paulo está falando aqui. O judeu, quando orava, ele orava o seguinte: Senhor, obrigado, porque eu não nasci gentio e não nasci mulher. Uma sociedade que se discutia se a mulher tinha alma. Mulheres eram encaradas em várias das sociedades antigas, próximas a Cristo, como reprodutoras. E o cristianismo vem e fala, olha, não tem mais macho e fêmea. E é o seguinte, vocês vão pegar as mulheres e vão ensinar a Bíblia para elas. E elas podem orar na igreja e podem inclusive profetizar. Está em 1 Coríntios 11, a mulher que ora ou profetiza de cabeça descoberta, que é aquele véu da autoridade, a cobertura da autoridade do marido, a autoridade do pai. Percebe a profundidade disso aqui? Um gentio, por exemplo, um fariseu da época de Jesus, não entrava. Os fariseus não entraram na casa de Pôncio Pilatos para condenar Jesus, porque eles queriam comer a Páscoa, e eles diziam que se entrasse na casa de Pôncio Pilatos,
ele ficaria ritualmente impuro. E não podia comer a Páscoa. Coisa que nem tem na Bíblia. Eles também inventaram. Então, Deus fez esse milagre. Mas agora, o versículo 29 traz uma informação interessante. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. A Bíblia nos ensina que uma parte da descendência de Abraão são os salvos da igreja. Eu e você. Todos os salvos da história da igreja. São todos descendentes de Abraão. Olha onde foi parar a coisa. Talvez bilhões de pessoas descendentes de Abraão. Como? Pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Por causa da promessa que foi feita lá em Gênesis. Em ti serão benditas as nações da terra. E por que eu falo? Parte da descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão é muito maior que a igreja. A igreja é a descendência espiritual de Abraão. Mas nós não podemos esquecer que existe uma descendência étnica, que são os judeus. Sua cunhada, por exemplo. Ela é descendência étnica de Abraão. E para esse povo existe todo um conjunto de coisas diferente do nosso. Por exemplo, Nicolas tem promessa de terra lá em Jerusalém? Não. Rodrigo tem? Não. E o Youssef? Tem. Porque ele é descendente de Abraão. Quer ver que barato? Vamos lá. Primeiro, vamos ver qual que está mais fácil aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 14. Vamos voltar de novo na Antiga Aliança. Pega para mim. Isaías 14. Versículo 1, diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó, e os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento, e do teu povo, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse provérbio contra o rei da Babilônia. O que acontece? Aqui está falando do povo do exílio. Eles foram levados cativos para a Babilônia porque desobedeceram a lei de Moisés. Mas aí Deus se lembra da aliança com Abraão. O que ele prometeu na aliança de Abraão? A terra. Tensão entre duas alianças. Uma aliança levou o povo para fora, a aliança de Moisés. A outra aliança trouxe o povo de volta. Além do que, por causa dessa promessa, eu pergunto, você hoje pode visitar a Babilônia? Onde você está indo? Estou indo para a Babilônia. Não, o máximo que você vai conseguir visitar é algumas ruínas da terra de um camarada já morto chamado Saddam Hussein, hoje chamado Iraque. Mas hoje não existe mais Babilônia. Mas Israel está lá, firme e forte. E todas as vezes que tentaram destruir Israel, Deus operou miraculosamente. Ninguém toca na menina dos olhos do Senhor. Não tem mais Babilônia. Não existe mais os edomitas que Esaú deu a coisa. Você hoje não consegue falar com um moabita, nem com um amorreu. Não, ontem eu estive na casa do Eveu.
Mas na casa de um judeu você pode estar. Porque eles são descendência de Abraão. Eles vão até a eternidade em Jesus Cristo. Aqui está falando da promessa da terra. Quer ver uma outra passagem? Vamos um pouco à frente. Livro de Ezequiel, capítulo 11. Já caminhando para o fim. Ezequiel 11. Passa por Jeremias, que é o próximo livro, e vai em Ezequiel. 11. Ezequiel 11, versículo 17. Diz assim. Olha que bacana. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. O que Deus está falando? Olha, eu vou arrancar vocês do meio dos povos, vou ajuntar vocês e vou dar a terra de Israel. Mas o texto continua, não é só isso. Versículo 18, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. 19, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Do que Deus está falando aqui? Qual é o povo que Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne? A igreja. Hebreus fala isso. Deus está falando aqui da salvação em Cristo Jesus, mas olha que interessante, ó. Eu vou tirar vocês de todos os povos, vou trazer para a terra de Israel e vou salvar vocês. Por quê? Porque em Cristo não há judeu e grego, homem e mulher, servo e livre. Os dois em Cristo são um só povo. Deus tem dois povos? Veja, sim e não. Por que sim? Porque tem o Israel étnico da antiga aliança, que ainda vai acabar de ser tratado por Deus, e tem a igreja. Duas formas distintas. Mas em Cristo os dois são um só povo. Em Cristo. Lembrando, a igreja não substitui Israel. Tanto é que essa profecia aqui, ela começou a se cumprir, foi reativada em 1948, quando Israel foi recolhido de todas as nações e colocado lá na Terra Prometida. Hoje Deus salva os judeus e vai salvar muito mais na tribulação. E aí o texto continua, versículo 20, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles serão por meu povo, e eu lhes serei por Deus. Até aqui. Poderia avançar no texto, mas aí é muita alegoria. Mas o que eu tenho que entender? A nova aliança foi feita para Israel. Nós fomos enxertados nela, a gente é beneficiário. Quando Deus fez essa profecia aqui em Ezequiel, tinha igreja? Chegar para ele, pô, Ezequiel, que legal. Quer dizer que a igreja vai ser salva? Ezequiel ia olhar e falar, igreja? O que é igreja? Que trem que é esse? Vamos dizer que é o Ezequiel mineiro. Que trem que é esse? Não tinha igreja. Ah, estou falando do espanhol, do português, do brasileiro. Peraí, você está meio maluco, né? Como é que esse povo vai ser salvo? Eles são incircuncisos. Entenderam do que eu estou falando? Está começando a compreender a Bíblia. Eu imagino que começa a abrir o raio-x da Bíblia. Você começa a entender, falar, não, peraí, Deus é Deus organizado, é ali, aqui, acolá, tá tudo certinho. Quer ver, para encerrar, mais um texto em Ezequiel, Ezequiel 34. Eu ultimamente estou pior que o Marcos Granconato.
Eu nunca consigo acabar as palavras. As palavras. Orem por mim, porque eu preciso melhorar minha concordância verbal. Às vezes eu estou comendo umas letras S. Às vezes estou falando uns absurdos no meio da palavra, que eu olho e falo, nossa, que vergonha, você precisa melhorar. Orem pelo seu pastor, pelo meu português, precisa melhorar. Ezequiel 34. Vocês sabem que eu ouço a palavra, né? E fico com as plaquinhas para dar nota. Vai de 0 a 3. Não, tô brincando, mas eu ouço as palavras. A gente tem que estabelecer a autocrítica, né? Senão não chega a lugar nenhum. Vamos lá, Ezequiel 34, versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Eu pergunto, parte dessa profecia se cumpriu ou não se cumpriu? Israel mora onde hoje? Em Israel. Deus é poderoso para cumprir suas promessas ou não? Só que ainda tem uma parte que vai se cumprir. Eu pergunto, todo mundo que mora em Israel é crente? Gente, se eu não me engano, é 2% ou 3% da população de Israel que é crente. É muito pouco. Só que a profecia fala que todo Israel crerá no Senhor. Então tem povo salvo. Quando chegar no final, vai ter todo um povo judeu de etnia em Cristo salvo. Mas o texto continua: em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Primeiro ponto aqui. Quem que Deus vai buscar aqui? O povo judeu. Para quê? Para ser salvo. Aí eu pergunto, tem judeu que Deus não vai buscar? Sim. Hoje mesmo em Israel morreu um monte de judeu incrédulo, foi tudo para o inferno. Concordo que hoje em Israel morreu judeu? Alguém morreu hoje lá, concorda? Se morreu sem Cristo, foi para onde? Para o inferno. Deus buscou? Não. Aí eu pergunto, por que Deus buscou um judeu e não buscou outro? Mesmo motivo que ele buscou você e não buscou o Adolf Hitler. Porque se bobear era mais fácil o Hitler converter do que você e eu. Eleição é misteriosa em Deus. Não sabe. Ela acontece, ela é bíblica. É Deus que salva. Não é por obras, não é porque você é bom, não é porque você ia crer. A única informação que nós temos é para que Deus seja glorificado na salvação da sua igreja. O resto, você está falando por sua conta e risco, a Bíblia não diz. Como eu não sou maluco nem nada, eu fico quietinho aqui e vou aqui. E aí vamos para o nosso último texto, é irresistível para mim, 5 minutinhos. Pouquinho à frente, 2, 3 cartas à frente, 4 cartas à frente, livro de Miqueias, capítulo 4. Você vai passar Ezequiel, você vai passar Daniel, você vai passar por Oséias, Joel e vai vir Miqueias. Não, vai vir Amós e vai vir Miqueias, espera aí. Obadias, Jonas e mais, Jonas e Miqueias, vai virando. Página 980, mais ou menos, da Bíblia. Miqueias 4, passagem muito bonita, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor
será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre todos os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, que é Jerusalém, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei o que cocheava, recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Até aqui. Eu pergunto, esse tempo aqui já se cumpriu em algum momento na história? Houve algum tempo da história em que as nações não fizeram guerra e transformaram suas armas em enxadas e foices? Houve esse tempo já? Nunca. Houve esse tempo em que de Jerusalém sai a palavra do Senhor, o Novo Testamento, a pregação dos profetas, como está dizendo aqui? Não. Quando que vai acontecer isso? Apocalipse explica, no milênio. Depois que Jesus vier, o trono de Davi vai ser colocado em Jerusalém. O Messias, o Cristo, vai reinar a partir de Jerusalém. Davi será príncipe. Nós, corregentes. Olha que interessante. Os outros judeus não vão ser corregentes. Mesmo os judeus salvos. Depois. Só os judeus em Cristo. Porque só tem promessa de reger juntamente com Cristo quem é a igreja. Mas a promessa da terra feita a Abraão, ao mesmo tempo vai estar sendo cumprida lá. Percebe quantas alianças juntas vão fechar lá na eternidade futura? Quanta coisa tem para acontecer? Tudo isso que está acontecendo no nosso tempo não é à toa. O relógio profético está caminhando. Várias profecias têm se alinhado. Existem coisas acontecendo que a gente nem sabe. O mundo espiritual está se movimentando. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão cavalgando. É só ver a peste e a mortandade. Muita coisa já está acontecendo. Tudo isso por quê? Está tudo amarrado. Tudo tem que se cumprir. Nós vamos passar a eternidade juntamente com Cristo. O povo de Israel vai ser salvo em Cristo. O povo de Israel, além de ser salvo em Cristo, vai herdar a terra plenamente. Um rei descendente de Davi, chamado Jesus Cristo de Nazaré, vai governar Israel de uma maneira que nunca foi governado. E nós vamos estar lá, do ladinho. Aí eu pergunto, você preferia trocar sua promessa de estar lá do ladinho de Jesus, regendo com Cristo, regendo a nação, por um pedacinho de terra em Jerusalém? Deixa lá para os irmãos judeus. Se Deus fez com que a gente nascesse na igreja, é que essa é a nossa vocação, é para isso que nós somos treinados, é para isso que nós estamos preparados. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Você pretende governar juntamente com Jesus, da mesma maneira que você governa a sua vida hoje? Estaria beleza? Isso é algo que você vai ter que responder nas suas orações, no seu travesseiro, com muita sinceridade. Eu vou dar minha resposta. Por mais que eu me esforce, eu ainda não consigo governar minha vida da maneira que a Bíblia mostra. Mas, como diz o apóstolo Paulo, caminho para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus.
pela graça capacitadora. Eu sei que um dia nós vamos chegar lá, eu e você. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua